E aí, turma do Raio Ômega, beleza? Hoje a gente vai falar sobre cinco motivos para ler um mangá sensacional, O Lobo Solitário. Aqui, ó, tem até espada. Depois da vinheta. Voltamos pra gente falar sobre Lobo Solitário. 5 motivos pra você ler um mangá sensacional. Aliás, você que é fã de mangá, gosta muito de mangá, essa é uma proposta bem diferente pra vocês, porque se trata de um mangá com uma temática um pouco mais adulta. Vou explicar pra vocês direitinho como que é a história, do que se trata exatamente, e aí você pode se deliciar à vontade lendo a história e comentando com seus amigos, seus colegas, enfim, passando essa história adiante, que é legal pra caramba. O Lobo Solitário foi publicado originalmente no Japão da década de 70, início ali em 1970 até 1976. Já no Brasil, o mangá foi publicado ali nos anos 80 e nos anos 2000, só que foi publicado de forma intermitente. Rolava de vez em quando, publicava uma parte, a outra não. Agora voltou para ficar e vem com toda a série aí sendo publicada para todo mundo acompanhar, do primeiro episódio até o último. A trama do Lobo Solitário, ela se passa no período ali envolvendo o momento, quer dizer, o período Edo, que é uma história ali envolvendo o Japão feudal, com uma política algo mais centralizado, e conta a história de Ito Ogami. Ito Ogami era na realidade um membro ali do exército japonês, e ele foi traído por uma família que teve totalmente ali sua vida, ele teve a vida dele totalmente dizimada. Essa família rival acaba com a vida de Ito Ogami de uma forma absurda, acaba fazendo com que ele se torne ali uma pessoa completamente amarga, destruída. A única coisa que de certa forma impulsiona Ito Ogami a ir em busca do seu ideal, que é a vingança, é o filho dele. Ito Ogami corre ali atrás de uma vingança ensandecida através de todo o território japonês, com o filho dele de 3 anos de idade. O filho de Ito Ogami se chama Daigoro, e tem uma história bem interessante por conta disso, porque os momentos em que envolve ali batalhas épicas do próprio Ito com outros samurais, são momentos em que o filho às vezes está no meio, quer dizer, na maioria das vezes o filho está no meio. Então assim, além dele ter de cuidar da criança, cuidar do próprio filho, ele precisa cumprir com o dever dele, porque ele acaba se tornando um assassino de aluguel. Então ele é um assassino de aluguel, ele corre atrás da vingança dele e ele ainda tem de proteger o filho de 3 anos o tempo todo, que ele carrega pra cima e pra baixo e, lógico, né, não pode deixar o filho na mão de ninguém. Bom, falando sobre os 5 motivos ali pra você ler o mangá, um deles, de certa forma, eu já adiantei, que é sobre essa aula de história que o mangá dá. Então, quando você fala do período Edo, e quando você fala, por exemplo, da Cavalaria Real, da qual o próprio Ito era um membro integrante, você recobra a momentos cruciais envolvendo a história do Japão. Então, essa parte que envolve um pouquinho de ficção e um pouquinho de história é muito legal, porque, querendo ou não, se envolveram muito com a história do Japão, muito com a história dos samurais, e apesar do Lobo Solitário ser uma ficção, tem um pé na realidade muito grande envolvendo a própria história do Japão feudal. Em quarto lugar, para destacar bem aí o que é esse mangá, e eu digo para vocês que é um mangá e tanto, é justamente o fato de que Ito vai atrás de vingança. Só que num momento ali, logo no começo, você começa a ler as primeiras páginas do mangá, você percebe que o personagem tá sedento por vingança? Tá sedento por vingança, mas ele tá mais para um anti-herói do que para um herói. Na realidade, você nem sabe de que lado ele está. Ele só tem o filho dele. A única pessoa que ele acredita é o filho dele, ou seja, ele protege o filho dele e é um assassino de aluguel. Então assim, tem vários ingredientes legais. Tem violência pra caramba, muita espada, batalhas épicas entre samurais, toda uma questão política envolvendo o Japão feudal também, que é interessante, contextualiza muito bem o que acontecia na época. E o mangá é sensacional porque toda essa aura, ela é muito bem apresentada durante as páginas que você vai lendo e vai acompanhando. Ainda falando sobre essa qualidade do mangá e o porquê de eu pegar e enfatizar que é um mangá e tanto, tem uma coisa bem legal sobre o método do qual o Ito utiliza para poder trabalhar, né? Como eu falei, ele é um assassino de aluguel. Ele sempre busca informações, muitas informações sobre aqueles com os quais, né? Aqueles que são, de certa forma, as potenciais vítimas dele, né? Então, assim, ele busca essa informação e durante o mangá isso é contextualizado de uma forma muito legal, porque você conhece a história daquele que virá a ser o oponente de Ito e, lógico, dentro desse cenário você tem sempre ali o embate e a batalha entre espadas, entre samurais e o desfecho, que às vezes é favorável, às vezes não é tão favorável, mas traz aí com bastante verossimilhança o que eram as batalhas entre samurais da época. Em terceiro lugar, e não menos importante, um cara que é super fã e sempre adorou esse mangá, e é uma baita de uma referência. Ele,
Frank Miller. Frank Miller que publicou uma HQ inspirada no Lobo Solitário, Ronin. Aqui, ó, essa aqui que você tá vendo, Ronin, foi publicado aqui no Brasil, aliás, inclusive tem, né, na internet você procura, vai lá, busca na internet que você tem nas livrarias, ainda tem Ronin para comprar, tem uma edição especial que fala sobre o samurai criado ali pelo Frank Miller, mas a grande inspiração dele foi justamente no Lobo Solitário. Ele é um grande fã do Lobo Solitário e de toda a série envolvendo esses mangás. Segundo lugar, importantíssimo também, um mangá feito para adultos e um mangá com um traço bem diferente dos mangás que a gente vê hoje em dia. Você pega e olha lá o olho grande, aquelas imagens bem espetaculares, as coisas. No mangá O Lobo Solitário é diferente. No Lobo Solitário você tem um traço muito mais limpo. E uma coisa que é bem legal também é que a figura, o desenho ali, as ilustrações envolvendo toda a anatomia e principalmente o rosto dos orientais, ela é tão limpa ao ponto de você realmente caracterizar ali, né? Sentir, olhar, ver o personagem e sacar que ele é um personagem japonês. Diferente do que você vê, por exemplo, em mangás como o Dragon Ball ou Naruto, que é aquele mangá clássico com os olhos grandes e com os desenhos que vocês já conhecem muito bem. Fora isso, tem o roteiro, que é sensacional. As histórias, como eu falei, que estão concentradas não só na história do Japão feudal, mas dentro da história envolvendo Ito e Daigoro, pai e filho que de certa forma caminham pelo Japão ali, tentando sobreviver, e o Ito sendo sustentado não só pelo amor do filho, mas pela vingança de tudo que aconteceu perante a família dele e a vida dele. Falando sobre o traço mais uma vez, é muito importante citar a arte de Goseiji Kojima. Ele é o responsável por esse traço mais realista da coisa, muito mais próximo ali do que a gente vê nos mangás de hoje em dia, que lembra mais os livros de história do que o próprio mangá, mas ainda assim é um traço muito bonito, muito atraente, e o pessoal, principalmente o público adulto, porque o mangá, esse tipo de mangá é voltado para o público adulto, vai chamar muita atenção, vai encantar os olhos de todos. O relançamento de Lobo Solitário aqui no Brasil aconteceu em dezembro de 2016, ou seja, já tá rolando por aí, inclusive tá no volume 2 já, viu? Tem o volume 1 e o volume 2. Ele é publicado bimestralmente e o valor do mangá é um valor que todo mangá pratica. Isso é legal dos mangás, porque é um valor bem acessível, então não passa de R$19. São 28 volumes, ou seja, serão 28 volumes, e aí depois desses 28 volumes, a história acaba. Acaba? Não, não acaba não. Tem mais história, sabia? Em março desse ano, foi lançado o novo Lobo Solitário, a história de Daigoro, que é o filho de Ito. E o que é bem legal é que funciona da seguinte forma. O Lobo Solitário é publicado, ou melhor, será publicado em 28 volumes. O novo Lobo Solitário terá 11 volumes. E como o Lobo Solitário é publicado bimestralmente, o novo Lobo Solitário também é publicado bimestralmente. Como eu falei, desde março. Só que alternando publicações entre Lobo Solitário e o novo Lobo Solitário. Ou seja, um mês você vai lá na banca de jornal e você garante um fascículo ou um mangá, né? Um mangá do Lobo Solitário. No mês seguinte você vai lá e garante o mangá do novo Lobo Solitário. Então você tem a história clássica e a história nova, a história mais recente envolvendo o legado deste samurai sensacional e desse mangá, que é um mangá atemporal, se não for o melhor dos mangás envolvendo a temática sobre samurais. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, para você pegar e correr lá, já garantir o seu número 1, número 2 e poder fazer a coleção completa, porque vale muito a pena. Você que é interessado em história do Japão, na mitologia envolvendo os samurais, o Bushido, o Código Samurai, se você gosta de histórias de vingança, gosta de bastante violência, gosta também de um humor ácido, porque o Lobo Solitário tem humor também, sabia? Não é uma HQ totalmente séria, mas tem um humor bem ácido, é bem diferente dos mangás que a gente costuma ver por aí de outros personagens. Se você gosta de tudo isso e mais um pouco, esse é o mangá pra você e eu recomendo. Então, esse foi mais um Raio Ômega de hoje, pessoal. Eu falei pra vocês sobre 5 motivos aí, fui enumerando de várias formas aí, como, né, o mangá do Lobo Solitário ele é influente até hoje. Como eu falei, é um mangá que surgiu na década de 70 e não só no Japão, mas no Brasil e no mundo inteiro as pessoas adoram, veneram. É o mangá ícone dos mangás quando se fala na temática envolvendo samurais. E a gente encerra o Raio Ômega de hoje falando um pouquinho sobre o Lobo Solitário. Eu vou dar mais dicas futuramente sobre outros mangás, outras HQs. A gente vai fazendo isso aos pouquinhos para você ir se informando legal aí e consumindo o que tem de melhor disponível nas livrarias e nas bancas de jornais. Beleza? A gente se fala então no próximo vídeo, galera. Tchau!